Olá, como você está? Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Nisto Cremos de hoje. Hoje nós vamos para a 18ª crença das Escrituras Sagradas. A última crença da doutrina da igreja, né? Nós estamos indo já para a próxima, na semana que vem, vamos falar da 19ª, crença, que faz parte da 5ª doutrina das Escrituras, a vida cristã, A vida cristã, é sobre a lei de Deus, a crença sobre a lei de Deus. Então, você não perde por esperar. Seja bem-vindo ao nosso canal Adventistas Rio, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Nos siga nas redes. Também o meu Pr. Gonçalves, temos sempre reprisado, temos sempre veiculado esperança para as pessoas através das Escrituras Sagradas. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, para este maravilhoso episódio da Palavra de Deus. Nós vamos, nesse momento, pedir a presença de Deus sobre cada um de nós que irá estudar, nesse momento, a 18ª crença das Escrituras. Se você puder, onde estiver, ore comigo. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque sentimos a Tua presença bem de perto, através do estudo da Tua Palavra aqui no Nisto Cremos. Nos dê a Tua iluminação para que possamos juntos compreender a Tua inspirada palavra, pois te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando a 18ª crença das Escrituras Sagradas, o dom de profecia. O que significa o dom profético? Vamos começar com a história de um rei, o rei de Judá, lá no Antigo Testamento, nos dias do Antigo Testamento, Josafá. Ele foi um rei e ele achava-se em aflição num momento difícil, porque tropas inimigas aproximavam-se e o panorama parecia não oferecer esperança. Então o rei se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. De acordo com 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. As pessoas afluíam ao templo em grande número a fim de suplicar a Deus misericórdia e livramento. Enquanto Josafá dirigia os momentos de oração, suplicou a Deus que modificasse as circunstâncias. Ele orou exatamente nesses termos: porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Versículo 6. Não houvera Deus protegido de modo especial o seu povo no passado? Não havia ele concedido o território a seu povo escolhido? Portanto, Josafá continua implorando ao Senhor, dizendo: Ah, nosso Deus eterno, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Verso 12. Enquanto todo o Judá se encontrava em pé diante do Senhor, ergueu-se Jaziel. Sua mensagem trouxe encorajamento e orientação para o povo que estava amedrontado. Ele disse: Não temais, o profeta de Deus, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. É vossa não a peleja, e sim pertence a Deus. Ah, amigo, amiga, neste encontro não tereis de pelejar. Continua o profeta. Tomar posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Isso está escrito, porque o Senhor é convosco, nos versos 15 a 17 de 2 Crônicas. Interessante, pela manhã, o rei Josafá insistiu diante de suas tropas e ele disse assim, mais um texto poderoso: crede no Senhor Deus, no vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas,
e prosperareis. Versículo 20. O rei acreditou tão plenamente naquele profeta, praticamente desconhecido, chamado Jaziel, que substituiu a sua linha de frente, colocando em lugar da mesma um coral que deveria louvar, cantar a Deus e a beleza de sua santidade. Enquanto as antífonas de fé enchiam os ares, o Senhor achava-se em operação, trazendo a confusão entre os inimigos que se haviam aliado contra Josafá. O morticínio foi tão grande, querido ouvinte do Nisto Cremos, no Adventistas Rio, lá no YouTube. O morticínio foi tão enorme que não restou nenhum sobrevivente, de acordo com o versículo 24. Jaziel foi o porta-voz de Deus para aquele momento crucial e importante de Judá. Amigos, estamos em um assunto muito especial sobre o dom profético. Falar em profetas, os profetas desempenharam um papel vital tanto nos tempos do Velho Testamento quanto no tempo também do Novo Testamento. Contudo, teria a profecia cessado com o encerramento do cânon bíblico? Para podermos descobrir a resposta, repassemos então a história da profecia. Embora o pecado tenha interrompido a comunicação face a face de Deus com os seres humanos, Deus não perdeu a intimidade com as criaturas humanas. Em vez disso, desenvolveu novas formas de comunicação, passou a enviar por meio dos profetas as suas mensagens de encorajamento, advertência e reprovação. Nas Escrituras, o profeta é alguém que recebe comunicação de Deus e transmite o propósito das mesmas ao povo. Porque, diz o apóstolo, nunca, jamais, isso está aqui, calma aí, no Novo Testamento, exatamente aqui, não é? A profecia diz que nunca qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro fala isso em segunda carta, cujo seu nome, 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21. No Antigo Testamento, a palavra profeta é geralmente a tradução do hebraico nabi. O seu significado é exposto em Êxodo capítulo 7, versos 1 e 2, quando então disse Deus a Moisés, na época da inspiração bíblica, vê que te constituí como Deus sobre Faraó e Arão teu irmão será o teu profeta, ou seja, Nabi. Ele continua, tu falarás tudo o que eu te ordenar e Arão teu irmão falará a Faraó. Aí está o relacionamento de Moisés para com Faraó. E esse relacionamento, esse diálogo seria aquele que Deus mantém com o seu povo. Assim como Arão comunicava as palavras de Moisés, seu irmão, a Faraó, assim o profeta apresenta as palavras de Deus perante o povo. Esse é o processo interessante, é uma dica para quem estuda as Escrituras Sagradas, é o processo da inspiração, É um processo maravilhoso, é tipificado lá entre a pessoa de Moisés e seu irmão Arão, quando o Arão, ele na sua forma de pensar, na sua forma de falar, falava a Faraó. Vale lembrar que quem falou a Faraó não foi Moisés, foi Arão. Então, aí nós entendemos o processo através do qual Deus se comunica conosco, que se chama inspiração. Então, o termo profeta, portanto, designa um porta-voz apontado por Deus. O termo grego equivalente ao hebraico, nabi, é profetés, isso mesmo, profetés, onde se deriva o nosso termo em português, que nós chamamos de profeta. Através dos anos, Deus concedeu revelações de sua vontade a seu povo, utilizando as pessoas que haviam recebido o dom de profecia. Certamente, o Senhor Deus não fará, coisa alguma sem que primeiro pudesse revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Isso está com referência a Hebreus no capítulo 1. Paulo repete essa frase no verso 1, dando uma referência do profeta Amós no Antigo Testamento. As funções, então,
dos profetas eram várias. No Novo Testamento, por exemplo, o Novo Testamento concede ao dom de profecia um lugar proeminente entre os dons do Espírito Santo, colocando uma vez em primeiro lugar e duas vezes em segundo lugar entre os mistérios de maior utilidade, né, ou os ministérios de maior utilidade para a igreja. O apóstolo Paulo estimulou os crentes a desejar de modo especial o dom de profecia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versos 1 e 39. O Novo Testamento sugere que os profetas desempenharam algumas funções, entre as quais prestaram assistência na fundação da igreja, portanto a igreja ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Além disso, iniciaram a extensão missionária da igreja. Foi por meio dos profetas que o Espírito Santo selecionou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária e proveu orientação no tocante aos lugares em que os missionários deveriam trabalhar. Também edificaram a igreja através desses ministérios de edificação. Paulo prediz que a igreja ela recebia de Deus a profecia para ser edificada. E as profecias são pronunciadas justamente para os homens, edificando, exortando e consolando, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 14, nos versos 4, né? E também o versículo 3 e 4. Né? Junto com outros dons, Deus concedeu a profecia à igreja a fim de preparar os crentes para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, versículo 12. Então, amigo, as profecias também unificam, os ministérios dos profetas unificam e protegem a igreja. Os profetas contribuíram para trazer à lume a unidade da fé, protegendo a igreja contra as falsas doutrinas, de modo que os crentes não mais fossem como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Isso Paulo falou em Efésios capítulo 4, versos 13 e 14. Advertiram também quanto às dificuldades futuras. O ministério profético, né, serve para isso, quanto também às dificuldades que vieram a existir. Nesse caso, um dos profetas do Novo Testamento advertiu quanto à proximidade de uma fome futura. Como resultado, a igreja iniciou um programa de assistência mediante o qual foram aliviados aqueles que enfrentaram dificuldades, de acordo com Atos 11, a partir do verso 27. Outros profetas advertiram no tocante à prisão de Paulo, que aconteceria em Jerusalém. Também as profecias, através dos seus profetas, confirmaram a fé em tempos de controvérsia. Por ocasião do primeiro concílio da igreja, o Espírito Santo a orientou como a uma decisão correta no tocante ao assunto controvertido relacionado com a salvação dos gentios. Depois, por intermédio dos profetas, o Espírito reafirmou aos crentes outros aspectos da doutrina verdadeira. Depois de comunicar a decisão do concílio aos membros, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Atos capítulo 15, versículo 32. Então você vê que Judas e Silas confortaram aos irmãos. Então os profetas também servem como consoladores dos crentes. Muitos cristãos creem que o dom profético parou no encerramento da era apostólica, porque é pós-bíblico. Mas a Bíblia revela a necessidade essencial de orientação divina durante as crises do tempo do fim, querido, querida. Isso testifica da contínua necessidade da provisão do dom profético depois dos tempos do Novo Testamento. Não existe qualquer evidência bíblica de que Deus haveria de retirar os dons espirituais por ele concedidos à igreja antes que completassem seu propósito, o qual, de acordo com Paulo, seria levar a igreja à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, versículo 13. Uma vez que a igreja ainda não alcançou tal experiência, ela necessita da presença dos dons do Espírito Santo. E esses dons, incluindo o dom de profecia, continuarão a operar em benefício do povo de Deus até o regresso de Jesus Cristo a esta terra
com poder e majestade. Consequentemente, Paulo advertiu os crentes a não extinguir o Espírito nem desprezar as profecias, em 1 Tessalonicenses 5, versos 19 e 20. Muito bem. Então ele aconselha dizendo o seguinte: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Maravilha, não é? O declínio do dom profético durante certos períodos da história da igreja não significou que Deus houvesse retirado o dom permanentemente. A Bíblia indica que, ao aproximar-se o fim dos tempos, o dom estaria presente a fim de assistir à igreja durante esses momentos de dificuldades. Amigo ouvinte, que me assiste através dos canais do Adventistas Rio e Pastor Emanuel Gonçalves. É bom entender esta crença, porque esta crença ela facilitará no aprendizado da palavra de Deus, que com certeza a palavra de Deus veio através da profecia, e isso é de suma importância para nós. Mais ainda, ela garante que haveria um incremento, na atividade, um incremento na atividade desse dom. Deus concedeu o dom profético a João Batista, lembram? Filho de Isabel, o primo de Jesus. O dom profético que Deus deu a João Batista foi justamente para que anunciasse o primeiro advento de Jesus. De modo similar, podemos esperar que ele envie o mesmo dom para proclamar o segundo advento, de modo que todas as pessoas tenham a oportunidade de se preparar para o encontro com o Salvador. De fato, Cristo mencionou o surgimento de falsos profetas como um dos sinais da proximidade de sua segunda vinda, em Mateus 24. Se não devessem existir profetas verdadeiros durante o tempo do fim, Cristo não teria advertido contra qualquer indivíduo que pretendesse possuir esse dom. Você não acha? Sua advertência no tocante a falsos profetas implica que existiriam igualmente profetas verdadeiros no tempo do fim. O profeta Joel anunciou um derramamento especial do Espírito Santo e o dom profético juntamente antes do retorno de Cristo. Olha o que ele disse lá no Antigo Testamento. Está aqui, nos últimos dias. O que foi que ele disse? E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito Santo, ou o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, fumaça, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel capítulo 2, versos 28 a 31. O primeiro Pentecostes testemunhou memorável manifestação do Espírito. Pedro, citando a profecia de Joel, destacou que Deus havia cumprido a sua promessa em Atos 2, nos versos 21. No capítulo 2, a partir do verso 2, nós vemos o cumprimento daquela promessa parcial, primeira, da promessa do derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos. Entretanto, devemos indagar se a profecia de Joel encontrou seu pleno e total cumprimento no dia de Pentecostes, ou se ainda devemos esperar outro cumprimento mais amplo e mais completo. Eu até já dei um spoiler, já adiantei o processo para vocês. Realmente, a profecia de Joel cumpre-se parcialmente em sua primeira parte na época dos discípulos. Não possuímos evidências de que os fenômenos no Sol e na Lua, que aqui Joel menciona, ocorreriam antes ou depois do derramamento do Espírito. Na verdade, eles não ocorreram senão muitos séculos mais tarde. O Pentecostes representou, portanto, um prelúdio da plena manifestação do Espírito que deverá ocorrer antes do segundo advento. Tal como a chuva temporã da Palestina, a qual caía no outono, porque tempo depois as sementes eram lançadas ao solo, o derramamento do Espírito Santo, por ocasião do Pentecostes, inaugurou a dispensação do Espírito. O cumprimento pleno e final da profecia de Joel corresponde à chuva serôdia, a qual, caindo na primavera, amadurecia o grão, de acordo com esse mesmo livro de Joel,
no capítulo 2, verso 23. Oh, querido que me assiste, querida que me ouve, meu irmão, minha irmã, semelhantemente, a concessão final do Espírito de Deus deverá acontecer imediatamente antes do segundo advento de Cristo, depois dos sinais preditos para o sol, lua e as estrelas, que temos uma referência que Jesus fala em Mateus capítulo 24, verso 29. Apocalipse também mostra no capítulo 6, versos 12 a 17, cumprindo então a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 31. Tal como a chuva temporã, essa manifestação final do Espírito amadurecerá a colheita da terra. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2,32. Apocalipse 12 menciona 2 períodos de acentuada perseguição. Durante o primeiro, que se estendeu de 538 a 1798 depois de Cristo, Apocalipse 12, versos 6 e 14. Por falar nisso, eu falei um pouquinho sobre isso na crença de número 13, quando falamos do remanescente e sua missão. Depois dá uma olhada lá, dá uma volta, mas é pouca coisa. Lá no Nisto Cremos, e você vai ver no capítulo 13, ou no episódio 13, eu falo um pouquinho sobre essa perseguição de 538 por Justiniano até 1798. Apocalipse fala isso. Capítulo 12, né? E é importante saber também que Daniel, capítulo 7, menciona esse mesmo tempo através de uma linguagem profética. Então, os crentes leais, nessa época de 1260 anos, se você somar 538 a 1798, é justamente o que diz a profecia, dá um período de 1260 anos literais, né? Nesse período, os cristãos sofreram perseguição. Uma vez mais, justamente antes do segundo advento de Cristo, Satanás atacará o restante da semente da mulher, a igreja remanescente, que se recusa a abdicar da obediência que presta a Jesus Cristo. O Apocalipse caracteriza os crentes leais que constituirão o remanescente, e eu falei quem são os remanescentes, ou a semente da mulher, né? Conforme Apocalipse 12, no capítulo 13, o episódio 13 do Nisto Cremos, diz que o próprio Apocalipse, os remanescentes são aqueles que, 2 características, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, verso 17. Que a frase testemunho de Jesus se refere ao dom profético é algo que se estabelece claramente na conversa posterior do anjo com João. Próximo ao final do livro, o anjo identifica a si mesmo como conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, Apocalipse 19, verso 10. E como conservo teu dos teus irmãos, os profetas, Apocalipse 22, versículo 9. Essas expressões paralelas deixam claro que são os profetas que possuem o testemunho de Jesus. Isso explica a declaração do anjo de que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, em Apocalipse 19, verso 10. Pois o testemunho de Jesus, ou seja, de Cristo, sustentado por ele, Jesus, ou seja, constitui o espírito de profecia. Isso define especialmente os irmãos que mantêm o testemunho de Jesus na qualidade de possuidores da inspiração profética. Então, o testemunho de Jesus, é bom a gente entender isso, equivale em termos práticos à testificação de Cristo, de acordo com Apocalipse 22:20. Trata-se da autorrevelação de Cristo, que de acordo com Apocalipse 1:1, deve-se à última análise a Deus que moveu os profetas cristãos. Portanto, a expressão espírito de profecia pode se referir, em primeiro lugar, ao Espírito Santo, que inspirou os profetas com a revelação procedente de Deus. Segundo, a operação do dom de profecia. E terceiro e último, ao instrumento da profecia. O livro de Apocalipse identifica a posse das 2 características da igreja verdadeira dos últimos dias. E repito, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, o dom profético. A igreja do Êxodo, do Antigo Testamento, concedeu Deus o dom profético, não é? Justamente o seu dom profético Deus concedeu lá à igreja do Antigo Testamento, que era a igreja de Deus. E Deus concedeu esse dom a fim de organizar, instruir e guiar seu povo. Mas o Senhor
por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado, diz Oséias, no capítulo 2, no versículo 13. Foi ele guardado. Não deve constituir surpresa, portanto, o fato de encontrarmos um profeta no meio do povo que se acha envolvido com o último êxodo, o escape do planeta Terra poluído pelo pecado em direção à Canaã celestial. Esse êxodo que ocorre em seguida ao segundo advento representa o cumprimento último e completo de Isaías, capítulo 11, versículo 11. Você pode ler comigo, Isaías 11, versículo 11. Nós podemos ler juntos. Olha só que profecia maravilhosa. Ele diz assim, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que foi deixado. As Escrituras declaram que o povo de Deus experimentará nos últimos dias da história terrestre a plenitude da ira do satânico poder do dragão quando este se envolver em uma tentativa final para destruí-los. Repito, Apocalipse 12, verso 17 fala esse texto. Será que esse é um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, de acordo com o que diz Daniel capítulo 12, versículo 1? A fim, amigos, de ajudá-los na sobrevivência em meio ao mais intenso conflito de todas as eras, Deus sempre nos ajudará nesses momentos, como sempre também nos ajudou através do seu povo lá, através de sua mão poderosa, nos tempos do Antigo e Novo Testamento. Deus, em sua amorável bondade, assegura a cada um de nós, seu povo, que não nos deixará sozinhos. Assim como ele não deixou seu povo no antigo Israel, entre o povo do Novo Testamento, entre os discípulos, ele não nos deixará órfãos. E o testemunho de Jesus, o Espírito de profecia, os guiará em segurança rumo ao objetivo final, a união com o Salvador, por ocasião da sua volta. Foi o dom profético que produziu a própria palavra de Deus. No período pós-bíblico, ele não deve superar as Escrituras ou acrescentar algo a elas, uma vez que o cânon sagrado já está completo, ou seja, 39 livros no Antigo Testamento, como estudamos no primeiro episódio desta série do Nisto Cremos, a palavra de Deus, na doutrina de Deus, não é? E 27 livros no Novo Testamento. Então o cânon foi fechado em 66 livros, ok? O dom profético atuará no tempo do fim, assim como atuou nos dias dos apóstolos. Seu objetivo é destacar a Bíblia como base de fé e prática, explicar seus ensinamentos e aplicar seus princípios ao viver diário. Ele se acha envolvido no estabelecimento e edificação da igreja, habilitando-a a desempenhar sua missão divinamente apontada. O dom profético reprova, o dom profético adverte, orienta e encoraja tanto indivíduos quanto a própria igreja, protegendo-os das heresias e unificando-os nas verdades contidas na palavra de Deus. Os profetas pós-bíblicos atuaram de modo semelhante. Por exemplo, a Natã, Gade, Asaf, Semaías, Azarias, Eliezer, Aías, Obed, Miriam, Débora, Uda, Simeão, o próprio João Batista, primo de Jesus, Ágabo, Silas, Ana e as 4 filhas de Filipe, os quais viveram em tempos bíblicos, mas não tiveram seus testemunhos registrados como parte do compêndio bíblico. Então, eles não escreveram livros da Bíblia. Todos esses profetas do Antigo Testamento, incluindo no Novo Testamento, o próprio João Batista, eles não deixaram escritos testemunhos. Então, os profetas prometidos pelo próprio Joel, pelo próprio cânon sagrado, pós-bíblico, vão trabalhar mais ou menos nessa direção, entendeu? Então, vale lembrar que esses nomes mencionados que eu falei para vocês, os profetas do Antigo Testamento, incluindo também alguns como João Batista no Novo, eles atuaram, né, esses profetas, de modo semelhante àqueles que eu mencionei, como Natã, Semaías, Obed, Simeão, etc. Eles não escreveram testemunhos, mas não deixaram de ser
não deixaram de ser profetas, não é? Não deixaram de comunicar a palavra de Deus maravilhosa para o seu povo. E eles viveram em tempos bíblicos, mas não tiveram registrados seus testemunhos como parte da própria Bíblia hoje. O mesmo Deus que falou por meio dos profetas que escreveram a Bíblia inspirou esses homens e mulheres, profetas e profetisas. Suas mensagens não entraram em contradição com a revelação divina. A Bíblia apresenta várias linhas mestras justamente que nos auxiliarão a distinguir o genuíno dom profético daquele que é espúrio. Por exemplo, a própria Bíblia ela deve ser a regra de fé e prática do verdadeiro profeta. Então, porventura, harmoniza-se a mensagem desse profeta com a Bíblia. A Bíblia diz, a lei e ao testemunho, se não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8, versículo 20. E esse texto, amigo que me escuta, amigo que me assiste, amiga, meu querido irmão, minha irmã, implica que a mensagem de qualquer profeta deve estar de acordo com a lei e o testemunho de Deus manifestados ao longo de toda a Bíblia. Um profeta posterior jamais deverá contradizer um profeta anterior. O Santo Espírito de Deus jamais contradiz o seu próprio testemunho. Você não acha? Anteriormente concedido. Pois em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança, como diz Tiago capítulo 1, verso 17. As predições comprovaram-se verdadeiras? Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar no nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Isso é muito forte. Não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, versos 21 e 22. Embora as profecias possam representar uma parcela relativamente pequena da mensagem profética, a sua exatidão deve ser demonstrada. Então, é conhecida a encarnação de Cristo através desse profeta? Nisso, diz o santo apóstolo para o Novo Testamento, o apóstolo do amor, João, né? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. 1 João 4, 2 e 3. Olha só que texto poderoso, irmão. Irmã, esse teste exige mais que um simples reconhecimento de que Jesus Cristo viveu sobre a terra. O verdadeiro profeta deve confessar o ensinamento bíblico da encarnação, ele deve crer em sua divindade e preexistência, seu nascimento virginal, sua verdadeira humanidade, vida sem pecado, sacrifício expiatório, ressurreição, ascensão, ministério intercessório e segundo advento. Agora, e os frutos desse profeta? Como deveriam ser, né? Bons ou maus? O que vocês acham? Muito bem. A profecia vem pela inspiração de homens santos de Deus por parte do Espírito Santo, 2 Pedro 1, verso 21. Vocês sabem esse texto de cor? Podemos então discernir os falsos profetas a partir dos seus frutos, ou conforme explicou o próprio Jesus, pelos seus frutos os conhecereis. Não pode a árvore, né, produzir frutos maus, nem a árvore nem a árvore má frutos bons. Então, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, versos 16, 18 a 20. Esse é um conselho crucial ao avaliar a reivindicação do profeta. Em primeiro lugar, vem a vida do profeta. Não significa, evidentemente, amigo que me assiste pelas plataformas digitais, não significa que o profeta deva ser absolutamente perfeito. As Escrituras dizem que o profeta Elias, no Antigo Testamento, foi um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós temos. Tiago 5,17. Então, a vida do profeta deveria ser caracterizada pelos frutos do Espírito, não pelas obras da carne, né? Registradas no capítulo 5, né, de Gálatas. Toda pessoa que reivindica possuir o dom profético deve ser submetida a tais testes. Se enfrentar positivamente todos eles,
podemos ter a confiança de que efetivamente o Espírito Santo concedeu a ela o dom de profecia. Então, nós cremos piamente, né, que o dom profético manifestou-se ativamente no ministério de Ellen White, cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White nasceu no dia 26 de novembro de 1827, né? Lá em Santa Helena, em Gohan, e morreu em 16 de julho de 1915. Quem foi Ellen White? Ela foi uma escritora cristã norte-americana e uma das fundadoras da igreja, como já falei, adventista. Ela é considerada uma das escritoras mais significantes da literatura americana, conforme o Wikipedia diz. Eu fui lá no Google, pesquisei de forma curiosa o que o mundo cibernético tem a nos informar a respeito de Ellen White, e a própria internet me deu esse subsídio para mostrar para vocês que, conforme o Wikipedia, repito, o Google, fui lá, pesquisei, Ellen White ela é considerada uma das grandes e significantes educadoras, escritoras norte-americanas. Foi-lhe concedida a instrução inspirada da parte de Deus em favor de seu povo nos últimos dias, amigo. O mundo no início do século XIX, o século que Ellen White nasceu, quando Ellen White começou a apresentar, no caso, as suas mensagens, era um mundo do homem, machista. O seu chamado profético a colocou sob escrutínio crítico das pessoas. Tendo satisfeito os testes bíblicos, ela prosseguiu em seu ministério profético durante 70 anos, desde 1854, quando contava apenas com 17 aninhos de idade, até 1915, quando ela morreu. Ela recebeu mais de 2.000 visões. Durante esse período, ela viveu e trabalhou na América do Norte, na Europa e na Austrália, aconselhando, estabelecendo novas frentes de trabalho, pregando o Evangelho e escrevendo. Ellen White jamais assumiu o título de profetisa, mas não se opunha a que os outros assim a identificassem. Ela explicou, dizendo: cedo em minha juventude, diz ela, foi-me perguntado muitas vezes: é você uma profetisa? Sempre tenho respondido: sou a mensageira do Senhor. Sei que muitos me têm chamado de profetisa, mas jamais reivindiquei esse título. Por que não reivindico ser chamada de profetisa? Porque nestes dias muitos que audaciosamente pretendem ser profetas representam um opróbrio, um escândalo à causa de Cristo. E porque minha obra inclui muito mais do que o termo profeta significa, reivindica ser profetisa, é algo que jamais fiz reivindicar. Se outros me chamam por esse nome, não discuto com eles, mas a minha obra abrange tantos aspectos e não posso chamar-me a mim mesma, senão uma mensageira. Olha, amigo, que bacana, né? Interessante, curioso. Pois é. De que, então, modo se comporta o ministério de Ellen White face aos testes que nós anunciamos para vocês de um verdadeiro ou falso profeta? Exemplo, ela concorda com a palavra de Deus. Sua abundante produção literária inclui dezenas de milhares de textos bíblicos, acompanhados por vezes de detalhadas exposições. Cuidadosos estudos têm demonstrado que seus escritos coerentes, fidedignos e em total concordância com a Bíblia. O reconhecimento também de Ellen White da encarnação do Deus maravilhoso, Cristo, não é? Ellen White, ela escreveu extensamente sobre a vida de Cristo, o seu papel como Senhor e Salvador, seu sacrifício expiatório na cruz e seu atual ministério intercessório representam temas dominantes em sua obra maravilhosa literária. O livro O Desejado de Todas as Nações, esse livro que eu tenho aqui em mãos, por exemplo, tem sido aclamado como um dos mais espirituais tratados sobre a vida de Cristo, enquanto o livro Caminho a Cristo, sua obra mais amplamente difundida, tem conduzido milhões de pessoas a um relacionamento mais profundo e íntimo com Ele. Seus livros retratam claramente a Jesus como plenamente Deus e plenamente homem. Sua exposição equilibrada coincide com os pontos de vista bíblicos, evitando de forma cuidadosa a ênfase exagerada quanto a uma outra natureza, um problema que causou tanta controvérsia ao longo da história
do cristianismo. Estamos para a parte final do nosso Nisto Cremos de hoje. Pra você ter ideia, esse livro foi tirado desta biblioteca aqui que vocês veem em vermelho, são toda a literatura de Ellen White traduzida para o nosso idioma, para o nosso português. Então, todo o tratamento que Ellen White deu, né, ao ministério de Cristo é de cunho prático. Como falei, vida de Jesus, como falei, desejado todas as nações, e o próprio Caminho a Cristo falam muito, mas muito sobre a natureza de Cristo, o que ele veio fazer por cada um de nós. É maravilhoso. Não importa quais os aspectos de que ela trate, sua preocupação fundamental é conduzir o leitor a um relacionamento mais profundo com o Salvador. Essa influência de seu ministério, decorrido mais de um século, desde que ela recebeu o dom profético, a igreja e a vida daqueles que atenderam seus conselhos revelam o impacto de sua vida e de suas mensagens. Embora ela jamais tenha ocupado uma posição ou cargo oficial, nem recebido uma ordenação ministerial e tampouco salário da igreja, a não ser depois da morte de seu esposo Tiago White, a sua influência quanto à Igreja Adventista do Sétimo Dia foi mais do que qualquer outro fator, exceto a Santa Palavra de Deus. Ela representou muito bem a força motriz por detrás do estabelecimento das atividades da Igreja nos setores de publicações, escolas, obra médico-missionária e o desenvolvimento missionário de extensão mundial, que tornaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia uma das organizações missionárias de maior extensão e mais rápido crescimento. Oh querida, oh querido, é fascinante a história de Ellen White na Igreja Adventista como uma mulher mensageira do Senhor. O material por ela escrito constitui mais de 80 livros, 200 folhetos e panfletos, 4.600 artigos em periódicos, sermões diários, testemunhos especiais, cartas que compreendem outras 60 mil páginas de material manuscrito. Pra você ter ideia, a minha biblioteca tem todos os compêndios, os testemunhos da palavra de Ellen White, dos testemunhos de Ellen White. Você já leu um livro sequer de Ellen White? Nós vivemos em um mundo preconceituoso, né? E tem muita gente que tem preconceito étnico, racial, religioso. As pessoas dizem que Ellen White é isso, é aquilo, mas nunca tiveram o privilégio de ler o que eu tenho tido até o meu presente momento. Então, eu convoco a você que não estudou ainda alguns livros, não leu alguns livros dela, para antes você tirar algumas conclusões. Tá ok? A abrangência do material é assombrosa. O conhecimento de Ellen White não se limitava a algumas áreas específicas. O Senhor lhe transmitiu conselho em assuntos como saúde, educação, vida familiar, temperança, evangelismo, ministério de publicações, dieta adequada, obra médico e muitas outras áreas. Talvez os seus escritos no campo da saúde tenham sido os mais extraordinários, uma vez que a iluminação por ela recebida, em parte há mais de um século, tem sido comprovada através da moderna ciência, da atual ciência. É isso mesmo, temos hospitais, temos escolas, e Ellen White, ela não estudou muito no que diz respeito às escolas seculares. Não estudou, gente. Ela não teve nenhum ensino médio, para você ter ideia como ela era, de fato, uma autodidata. Os seus escritos focalizam a Cristo Jesus e apresentam os elevados valores morais e éticos da tradição judaico-cristã. Embora muitos dos seus escritos seriam dirigidos à Igreja Adventista do Sétimo Dia, vastas porções dos mesmos têm sido apreciados pelo público em geral. Seu conhecimento do maravilhoso Jesus, no caso, escrito no livro Caminho a Cristo, que foi traduzido para mais de 100 idiomas e vendeu mais de 15 milhões de exemplares. A sua obra mais conhecida é a série O Conflito dos Séculos, os 5 volumes, né, que apresenta em detalhes a grande controvérsia entre Cristo e Satanás, desde a origem do pecado até a sua erradicação final do universo. O Espírito de Profecia e a Bíblia têm algo em comum. Interessante que Ellen White, os seus escritos, né, não constituem o substituto para a Bíblia, não. Não podem ser colocados no mesmo nível da Bíblia, não. Apesar de terem sido inspirados por Deus, né, ou seja, ela, como profetisa do Senhor, mensageira do Senhor, apesar de ter o mesmo Espírito,
Nós não podemos igualar os escritos de Ellen White às Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos ou quaisquer outros devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. Então a Bíblia é o padrão supremo. E nós, adventistas do sétimo dia, vale lembrar isso, apoiamos plenamente o princípio da reforma sola escritura, a Bíblia como seu próprio intérprete e a Bíblia sozinha como base de todas as doutrinas. Os fundadores da Igreja Adventista desenvolveram as suas crenças e suas doutrinas fundamentais por meio do estudo da Bíblia. Não receberam eles tais doutrinas e crenças através das visões e sonhos de Ellen White. Lembrando, o seu principal papel durante o desenvolvimento das doutrinas da Igreja foi orientar a compreensão da Bíblia e confirmar as conclusões às quais se achegava pelo estudo da Bíblia. Entendeu? A própria Ellen White cria e ensinava que a Bíblia representa a norma final da Igreja. Em seu livro primeiro, publicado em 1851, ela escreveu: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Ela jamais modificou esse ponto de vista. Anos mais tarde, tornou a escrever: em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque e experiência religiosa. Em 1909, durante sua última palestra perante uma sessão da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela abriu a sua Bíblia, ergueu-a diante da congregação e disse: irmãos e irmãs, recomendo-vos este livro. Oh, que lindo! Ellen White não substitui a Bíblia. Ela mesma disse que temos os seus escritos por causa de nossa negligência ao estudo das Escrituras, amigo. Costumamos dizer que o dom de profecia é o GPS profético. Em resposta aos crentes que consideravam seus escritos como uma adição à Bíblia, ela escreveu: tomei a preciosa Bíblia e circundei-a com os vários testemunhos para a igreja concedidos ao povo de Deus. Não estamos familiarizados com as Escrituras. Se tivéssemos feito da palavra de Deus objeto de estudo regular, com o desejo de alcançar os padrões bíblicos e de atingir a perfeição cristã, não teria havido necessidade dos testemunhos. É porque negligenciamos nos familiarizar com este livro maravilhoso que Deus procurou nos alcançar por meio de testemunho simples e direto, chamando a atenção para as palavras inspiradas do Senhor que negligenciamos obedecer, insistindo que a nossa vida se paute de acordo com esses puros e elevados ensinos. Testemunhos para a Igreja, páginas 600, o volume 5, páginas 664 e 665. Então, os escritos de Ellen White são como se fosse um guia para que pudéssemos levar-nos ou que pudéssemos ir até a palavra de Deus. Ela encarou seu trabalho como a condução das pessoas de volta à Bíblia. Isso mesmo, pouca importância dada à Bíblia, escreveu ela. E assim, o Senhor concedeu uma luz menor para conduzir homens e mulheres à luz maior. A palavra de Deus prossegue, disse a própria autora Ellen White: a palavra de Deus é suficiente para iluminar a mente mais obscurecida e pode ser compreendida por todos aqueles que sentirem o desejo de entendê-la. Apesar de tudo isso, alguns que pretendem estar fazendo da palavra de Deus o seu objeto de estudo encontram-se vivendo em direta oposição aos seus mais claros ensinos. Consequentemente, para que homens e mulheres fiquem sem escusa, Deus concede testemunhos claros e diretos, fazendo com que essas pessoas retornem à palavra que haviam negligenciado em seguir. Um guia na compreensão da Bíblia é o testemunho de Ellen White. E Ellen White testemunha seus escritos como um guia para a compreensão mais clara da Bíblia. É como você vê em meu escritório, você vê em minha estante vários livros e olha, de vários autores de diversos tipos de religião, amigo. A gente às vezes indica um livro de um autor que nós consideramos inspirado, que nós consideramos inteligente. Nós citamos nas redes sociais alguns pensamentos, de fulano de tal, de Beltrano.
Então, Ellen White foi iluminada por Deus para nos iluminar, entendermos as Escrituras Sagradas. Então, esses são os testemunhos apresentados, né? Por meio desses testemunhos maravilhosos, Deus simplificou as grandes verdades já concedidas e segundo a forma por Ele mesmo escolhida. Trouxe a cada um de nós perante nós, povo dele, visando então despertar-nos e nos impressionar em nossas mentes, a fim de que todos nós fiquemos sem escusa. Portanto, os testemunhos escritos não são concedidos a fim de prover nova luz, mas para imprimir vividamente sobre o coração as verdades da inspiração já anteriormente reveladas. Um guia para aplicar princípios bíblicos nós podemos ter como o comentário bíblico de Ellen White. Muitos de seus escritos aplicam os conselhos bíblicos ao viver diário. Ellen White disse que ela foi orientada a apresentar princípios gerais e, ao mesmo tempo, especificar os perigos, erros e pecados de alguns indivíduos, a fim de que todos pudessem ser advertidos, reprovados e aconselhados. Jesus havia prometido semelhante orientação profética à igreja. A própria Ellen White observou o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido por nosso Salvador para aclarar a palavra a seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. O livro de Apocalipse profetiza que o testemunho de Jesus haveria de manifestar-se por meio do espírito de profecia nos últimos dias da história terrestre, amigo. Portanto, isso representa muito, mas representa um grande desafio a todos, no sentido de não assumir uma atitude de indiferença ou descrença, mas aprovar todas as coisas e reter, como diz Paulo, o que é bom. Existe muito a ganhar ou perder. Face à atitude com a qual assumirmos essa investigação bíblica, não é? Orientada e ordenada por Deus. Termino como comecei. Lembram do rei Josafá, de Judá? Ele exortou no passado: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essas palavras soam perfeitamente verdadeiras ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, querido, querida. Ellen White, ela escreveu muito e sobre diversos temas, como falei neste episódio. Porém, o assunto que mais enfatizou foi sobre o tempo de Deus, a promessa feita por quem jamais falhou, seu breve retorno a este planeta de pecado. Sua demora em retornar é misericórdia. Misericórdia para me salvar, misericórdia para te salvar. Se ele tardar, ainda assim eu vou esperar. Portanto, espere e logo veremos o nosso Senhor. E em breve, isso ainda faz sentido. Em breve, isso está escrito. Pois Josafá disse, ele exortou: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ouça os arautos do rei. Em breve, isso ainda faz sentido. Espero, mas tempo é relativo. O mal me impõe dia e noite o seu fardo. A paz dura só uma fração de segundo. O que é o tempo para alguém que está cansado? Não sabe mais se um dia terá. Em breve, isso ficou escrito. Para muitos, poeira de um velho livro.
depois, tudo parece um mito. Viver pela fé, alguém quer correr o risco. Mas o que é o tempo quando se é eterno? Um ano inteiro é como um dia apenas. O que é o futuro para aquele que é absoluto e me alcançou na hora da minha angústia? Em breve, no tempo de Deus, contemplarei a promessa feita por quem jamais falhou. Sua demora em retornar é misericórdia pra me salvar, me devolver o sorriso eterno. Em breve, se ele tardar, ainda assim vou esperar. Um dia eu sei, nele serei eterno. Se ele tardar, ainda assim vou esperar. Um dia eu sei, nele serei eterno. Em breve, no tempo de Deus, contemplarei a promessa feita por quem jamais falhou, jamais falhou. Sua demora em retornar é misericórdia pra me salvar, me devolver o sorriso eterno. Em breve, isso ainda faz sentido. Em breve, Meu irmãozinho, isso minha querida irmã, está escrito. esperemos e logo veremos o nosso Senhor. Em breve, isso ainda faz sentido. Em breve, isso está escrito. Se puder, e onde estiver, ore comigo. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor concedeu uns para apóstolos e outros para profetas. E o Senhor concedeu o dom de profecia para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não para substituir a Bíblia, mas para que possamos voltar à origem, voltar aos princípios exarados através das Escrituras Sagradas. Abençoe cada internauta, nos dê a tua orientação, fica com cada um de nós, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aprendemos no estudo de hoje uma grande verdade, a qual resumo na seguinte declaração. As Escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen White. Seus escritos falam com autoridade profética e provêem consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser aprovado todo o ensino e experiência. Até nosso próximo encontro. Deus te abençoe.